ir para a mesa do Senhor e dividir aquilo que Deus tem nos dado. A gente tem sempre que repetir. A diferença entre você que está sentado aí e eu que estou aqui é que eu passei pelo que você está passando primeiro. Eu avancei um pouco na frente. Então agora eu volto para trás para resgatar aqueles que estão passando as mesmas coisas. Então quando eu falo de algumas situações aqui, a gente fala de algumas pendências, alguns problemas, a gente na realidade estava marcando a trilha e falando assim, olha, eu já passei por isso, vem me seguindo que eu sei qual que é o melhor caminho para sair lá, amém? Então vamos para a mesa do Senhor, vamos dividir a palavra, vamos ver o que o Senhor reservou para nós essa noite. Eu queria te convidar a pegar a Bíblia e abrir no livro de Jeremias, no capítulo 48, eu vou ler salteado alguns versículos do capítulo 48, de 10 a 12, depois eu vou pular lá para o 47, vou falar sobre o contexto inteiro, mas eu quero, falar especificamente, usar especificamente como trilha para aquilo que nós vamos ministrar, esses versículos. A tradução que eu estou usando aqui, ela é uma tradução mais contemporânea um pouco. Ela vai falar uma linguagem um pouquinho diferente que possivelmente daquela que você está usando aí, que ela tem umas palavras mais difíceis, mas é só o sinônimo de algumas. Então vamos lá. Jeremias 48, de 10 a 12. Alguém que não achou, não acessou o aplicativo, diga misericórdia. Então, todo mundo achou, né? Diz assim, maldito aquele que fizer a obra do Senhor, relaxadamente ou negligentemente. Maldito aquele que preservar a sua espada do sangue. E aí o Senhor fala especificamente de alguém. Moabe esteve descansando desde a sua mocidade, como vinho sobre os seus resíduos. Ele não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o exílio. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Vem dias, porém, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores. Talvez a sua tradução diga trasfegadores. Por isso, vem dias, diz o Senhor, que enviarei derramadores que o derramarão, esvaziarão as suas vasilhas e romperão os seus odres ou os seus vasos, E aí a palavra diz mais lá em Jeremias, no capítulo 48, pulando para o versículo 47. Contudo, diz o Senhor, restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias. Restaurarei a sorte de Moabe nos últimos dias. E aqui termina o juízo de Moabe. Amém? Pode se sentar. Senhor, nos colocamos à mesa para que possamos nos alimentar hoje da Tua palavra. Queremos, Senhor, ser sustentados por essa palavra. Te pedimos, fala conosco. Me coloco como instrumento do Teu Espírito, que pela instrumentalidade da minha vida o Senhor ministra o coração de cada um. Me desobstruo, coloco-me diante do Senhor, move conforme o Teu querer em nome de Jesus. Amém? Amados, essa palavra de advertência a Moabe aqui é uma figura. Pode ser uma terra, uma nação, como também pode ser uma pessoa. Às vezes a gente fica surpreso com as figuras de linguagem da Bíblia, mas é comum Deus usar a figura de uma pessoa para tratar de um assunto específico a respeito de uma nação. Moabe, na realidade, é um descendente, mas aqui ele fala da nação moabita, fala do povo moabita, e fala de um juízo sobre esse povo. E você fala assim, mas como? Por que Moabe? Onde tem Moabe na nação de Israel? Na realidade, Moabe era um descendente de Ló, sobrinho de Israel. Você vai ver que o povo moabita vem dessa descendência. Mas Deus jamais desprezou toda aquela descendência, todo aquele povo. Deus sempre tratou com eles e redimiu. Você vai ver as promessas de Deus no Velho Testamento. Deus tinha um elegido, escolhido, determinado o seu propósito sobre a vida de Isaque.
Só que Sara meio que bagunça aquele negócio ali, arruma um filho com a escrava, e Deus vira para o filho da escrava Ismael e fala assim: ele será 12 tribos, 12 príncipes, será uma grande nação, e eu vou multiplicar e abençoar eles. Hoje a gente tem dificuldade de falar como o Senhor abençoou esse povo, porque são os povos árabes. Os descendentes de Ismael, os ismaelitas, são os povos árabes, e eles são uma multidão nessa face da terra. E você vai ver que dificilmente você vai encontrar um árabe ou um judeu, descendente direto, pobre, com dificuldade de riqueza. Por quê? Porque Deus falou que ia abençoar e está abençoando há milênios esse povo. É bênção, Deus não tira, não remove. E aqui Deus usa a figura de Moabe para falar com o seu povo, que somos nós hoje. Ele fala como terra, como nação, mas ele fala como pessoa, como indivíduo. E Deus usa a figura da uva sendo esmagada, né, na produção do vinho ou do suco, esse processo de esmagamento e armazenamento, e traz uma advertência para nós. Ele usa a figura de linguagem aqui, ilustrando Moabe, para nos dar um alerta, para nos dar um ensino, para nos provocar mudanças. De tempos em tempos, sucessivamente se trocava o vinho ou o suco de vasilha em vasilha, de odre em odre, de barril, de tonel em tonel, para você purificar aquele suco, num processo de manufatura, de fabricação do suco ou do vinho. E era um processo necessário para depuração do sabor. E Deus usa toda essa linguagem para trazer para nós um ensino, uma advertência, um crescimento. Moabe, diz o texto, ele não foi levado cativo. Por quê? O povo moabita, houve uma época da história de Israel que o povo moabita, ele habitava no meio do povo de Israel. Mas quando Israel foi levado ao cativeiro, esse povo moabita não foi levado. Houve várias situações, como o caso de Samaria, em que parte dos judeus ficou e se casou, né, com estrangeiros, e formaram uma nação, uma região de judeus miscigenados. E o povo judeu, quando volta, discrimina Samaria por causa disso, dessa mistura. Moabe era aquele povo que era parente, né, mas ele estava no meio da família. E aqui a gente vê que Moabe não experimentou sofrimento. Ah, mas qual que é o problema? A nossa vida inteira a gente luta para quê? Para não experimentar sofrimento, não é? Amados, pensa bem comigo. O que o pai normalmente faz com o filho? Você já deve ter falado, ou pelo menos ouvido essa expressão: meu filho não vai passar por isso que eu passei. Ah, mas eu jamais vou deixar meu filho sofrer o que eu sofri. Aí a gente estraga os meninos, porque a gente cerca eles de cuidados, coisas que a gente nunca pôde. A gente faz das tripas coração, não é assim que o mineiro diz? Faz um esforço além daquilo que a gente dá conta, para dar aos filhos algo que a gente acha que é necessário, que é importante, porque a gente queria e não teve. Era importante para quem? Tem coisas que você dá para o seu filho que é importante para você. Você que precisava, você que queria. Seu filho nunca te pediu isso, mas você faz questão. Você está tentando livrar o seu filho de quê? Sofrimento. Já disse alguém que tempos difíceis, eles tornam os homens duros. Eles tornam, esses tempos formam homens fortes
batalhadores. Mas esses homens fortes, eles propiciam, eles criam ambiente para que as coisas se tornem fáceis para os seus filhos. Esses filhos amolecem, descuidam e acabam por construir tempos muito difíceis para pessoas fáceis, fracas. E esse cara disse assim: hoje eu andei a pé, meu avô andou a pé, meu pai andou numa bicicleta, eu ando num carro, meu filho vai andar num carro importado, meu neto vai começar a andar a pé de novo. Porque se a gente começa a facilitar demais a conta, esses meninos vão ficando fracos, a outra geração menos resiliente, a outra fica totalmente molenga e os tempos se tornam difíceis porque as pessoas são fracas. O que Deus está dizendo é exatamente isso, isso não é novidade. As pessoas construíram frases a respeito disso, a gente cita, acha bacana, mas o que Deus está dizendo aqui é isso. Moabe se tornou fraco porque ele não sofreu cativeiro, privação, dificuldade. Ele não aprendeu a superar problemas. Ele não experimentou sofrimento, não desenvolveu resiliência, uma capacidade de resistência. Aqui o texto deixa claro que Moabe era complacente, flexível, ele era moralmente indulgente. Ele se perdoava com facilidade e achava justificativa para suas fraquezas com muita facilidade. O que é que a pandemia fez com o mundo? Pegou todo mundo fraco, indulgente, e espremeu o mundo inteiro. Quem aprendeu a se virar, sobreviveu. Queridos, eu fui daqueles que o povo chamava de negacionista. Eu falei, eu não vou aceitar tomar uma vacina que não tem comprovação científica, não tem eficácia comprovada, não foi testada suficientemente. Peguei Covid, fiquei ruim, tive que tomar oxigênio, ir para o oxigênio. A minha esposa tomou a vacina, as 2 doses, estava junto comigo e ficou pior do que eu. Aí eu falei assim, resolveu? Não, nós 2 ficamos doentes. Um pensando de um jeito, outro pensando do outro, um tomando a vacina, o outro não tomando a vacina. Eu achei que eu ia morrer, eu fiquei 3 dias de cama, que eu tinha que gatinhar para ir ao banheiro. Só nós 2 dentro de casa, porque meu filho tem comorbidade e a gente mandou ele para a casa do irmão para não pegar. Meu filho ligava várias vezes por dia, pai, como é que você está? Mãe, como é que você está? Vou mandar alguém aí levar não sei o quê. Levava comida, levava água, as pessoas penduravam na porta, a gente ia gatinhando para conseguir abrir a porta, tirar, e não conseguia beber, não conseguia comer. 3 dias sem comer. Eu falei, meu Deus, acho que eu não vou aguentar. Ele falou assim, se você ficar fraco, frouxo, sabe qual que é a palavra que Deus me deu? Provérbios 24:10, diz assim, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque você é frouxo. Eu falei, frouxo não, Deus, pega aí, pesado assim não. Pera aí. Deus pegou leve não. Deus não pegou igual Moabe, não. Ele falou assim, foi 24:10, depois você lê Provérbios 24:10, tem várias traduções, e a tradução da minha Bíblia diz, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é porque você é frouxo. Fraco, você está molenga, você não tem resistência. Meu irmão, presta atenção numa coisa, morreu criança, morreu adolescente, morreu jovem, morreu velho, morreu gente doente, morreu gente sem doença. E por que você sobreviveu? Porque Deus tem um propósito na sua vida. Senão Ele tinha te levado. Se você não tinha mais nada para fazer aqui, Ele tinha te levado com certeza, porque Deus não desperdiça tempo não. Se você está aqui, Deus ainda tem um propósito na sua vida. Você está desanimado, você está desalientado, você fala, eu não aguento mais. Deus está dizendo, eu ainda tenho um propósito na sua vida. Moabe não experimentou sofrimento, então ele não era resistente.
E Deus diz que para mudar isso que era necessário, ele teria que fazer alguma coisa, intervir na história de Moabe. Amados, mudança de vasilha para vasilha representa mudança de fase, etapas, processos na sua vida. A salvação não é de uma vez. O texto bíblico não fala, você aceita Jesus, você confia, você crê, o seu nome é escrito no livro da vida e imediatamente você é salvo, você é transformado em nova criatura na mesma hora, não é? Mas a santificação é instantânea? Ela é um processo. Você tem que se consagrar, você tem que se dedicar, você tem que buscar o Senhor, você tem que ter seu secreto com Deus, você vai desenvolvendo capacidade de testemunho, você vai aprendendo a buscar o Espírito Santo. É um processo. Nesse processo, existem etapas para você vencer. É como o videogame, existem fases. E cada fase traz o seu desafio, traz o seu chefe a ser vencido, seu opositor. E cada vez que você ultrapassa, você fala, aleluia. Fica melhor ou mais difícil? Quanto mais você amadurece, mais músculo você adquire emocionalmente, espiritualmente, maiores são os seus desafios. Tem gente que vem e fala assim, eu quero trabalhar com cura interior, quero ministrar nessa área, eu quero me preparar para ser instrumento de Deus nessa área. O primeiro a ser tratado é você. Porque se você estiver obstruído, atrapalhando, Deus não vai te usar. A segunda coisa, cura interior é semelhante a descascar uma cebola. Toda pessoa que cozinha, homem ou mulher, sabe o que é descascar uma cebola. Você pega e faz o quê? Tira uma camada. Aí você fala assim, não, ainda essa aqui não está bom. Tira mais outra camada. Tira mais outra camada. E o Espírito de Deus vai pegando você e vai tirando a casca mais grossa, a outra camada, a outra camada. Quando você fala assim, Deus, eu estou pronto. Ele fala, vamos tirar mais uma camada, você vai ver que não está pronto. Quando chega no miolinho, você fala assim, agora eu estou bom. Deus fala assim, essa parte que estava mais escondida é a mais difícil, é a pior delas. O dia que eu achei assim, agora eu estou bacana. Deus falou assim, olha no espelho e dá uma soprada. Deu uma embaçada assim, ele falou assim, cheira. Onde eu soprei, tinha horas que eu não comia nada. Estava aquele bafo no espelho, eu falei, Ele falou assim, você tem uma coisa igual mau hálito, chama-se orgulho. Todo mundo sabe, você não sente. Vou mexer nessa área de orgulho. Eu falei, deixa eu me preparar primeiro, espera aí, isso dói. Porque tudo que você sabe, tudo que você aprendeu, tudo que você acredita que agora você está pronto, Deus fala com você assim, é só o começo. Agora eu vou começar a trabalhar com você. Porque agora você abriu o seu coração e a casca caiu. Aí Deus vai mexer no que está mais escondido, no que está mais difícil. Né? Sua justiça própria. Deus começa a mexer naquelas áreas que você nunca se deu conta que estavam lá. Moabe tinha um caráter complacente, e isso não é propósito de Deus. Mudanças são dolorosas, queridos, são difíceis, são complicadas. Por quê? Porque tira você da zona de conforto, da área de comodismo. Pensa bem, você está acostumado a tomar banho naquele chuveirinho quentinho, gostoso. Está lá fora 30 graus, você coloca o chuveiro no frio? Não, é no quente. As mulheres é pelando. Você fala assim, como aguenta Jesus? Mas você também é sem vergonhazinho, porque você vai lá e não põe ele no gelado, não. Você fala assim, vou dar uma quebrada na friagem. Mentira, está morninho. Aí tem um dia que Deus fala assim com você, coloca o chuveiro no gelado. Senhor, o que é isso? Qual é o problema? Não está faltando água? Não, é para você aprender que de vez em quando você precisa de um choque de realidade. Você precisa sair da zona de conforto.
De vez em quando uma conta atrasa e você fica assim, meu Deus, mas nunca aconteceu. Senhor, o que está acontecendo? Deus está falando assim, até agora você estava confiando no emprego. Quanto tempo tem que você não me busca para falar assim, Senhor, me ajuda a pagar essa conta de luz? Você está tão autoconfiante que você já perdeu a minha bondade, meu cuidado, minha providência para com a sua vida, perdeu de vista há muito tempo. Irmãos, a gente tem uma teologia, que tem um amigo meu que chama teologia do cheio, e a gente precisa aprender a teologia do vazio. Você já viu como um homem é um homem de fé quando ele tem uns R$600 no bolso? Quando a conta dele tem um lastro lá de uns R$2.000? Quando a casa dele está abastecida e não está faltando nada? Já viu como é que ele é um homem de fé? Ele prega a fé com uma facilidade. Agora eu quero ver você falar sobre fé. Quando a geladeira se abre, é vento. A lata você balança, faz barulho lá dentro só daquela vasilhinha da medida lá dentro soltinha. Quando você olha para a conta, o aplicativo fala assim, você está no saldo negativo. Quando você pega a carteira assim, ela está vazinha, está magrinha. O que deixa um homem feliz? Conta gorda, carteira recheada, geladeira abarrotada, lata estufada. É a teologia do cheio, isso dá para a gente uma fé. Agora, quando está vazio, Deus fala assim, vamos trabalhar nisso. É a hora que Deus te chama para a responsabilidade, para o confronto, e você fala assim, eu creio. Eu recebi uma palavra de Deus, eu fiz uma oração e pedi a Deus que eu queria ir num congresso. Esse congresso ia ser em Goiás, em Goiânia. Já fazem muitos anos isso. E eu queria ir nesse congresso. Eu falei, Senhor, só me deixa ir lá, só me leva lá, só me provê condições de ir. Meus filhos ainda estavam mais novinhos. A situação nunca sobrava dinheiro, era sempre, o que eu ganhava era para a conta, para a família, para sustentar a minha casa. Então fazer uma viagem era uma certa extravagância. E eu senti como se Deus tivesse falado dentro do meu coração, ali na minha mente, de uma maneira muito clara, eu vou te levar lá. No ano seguinte, quando chegou no período do congresso, eu não consegui dinheiro para fazer a inscrição, seria hoje talvez uns R$200. Eu não tinha o dinheiro, mas eu falei com a minha mulher, o meu Deus disse que eu vou. 20 dias antes do congresso, dessa conferência, dessa viagem, eu comecei a separar as roupas que eu ia levar, passar, dobrar e arrumar a mala. 12 dias antes, a minha bolsa estava no canto do quarto, arrumada. Tudo quanto eu precisava para a viagem estava lá dentro. Kit de higiene, escova de dente. Eu fui colocando lá separado. A minha mulher falou, você está ficando cada dia pior, mais maluco. Você já foi doido, agora você está doido e meio. Eu falei assim, Deus falou que eu vou. Ela falou, você não tem dinheiro para fazer inscrição, você não tem garantia de que vai conseguir. Está chegando o dia, nem a inscrição está se esgotando e você não fez. Eu falei, Deus falou que vai me levar. Passou-se um dia depois dessa conversa, um pastor amigo meu me ligou e falou assim, ô Jefferson, você está desocupado no final de semana? Eu falei assim, desocupado eu estou, por quê? Não, tem um pessoal de uma igreja, amiga da gente, parceira, que convidou, era a igreja metodista, convidou a gente para ministrar num congresso para eles, num sítio. Você pode ir? Eu falei, vou pedir autorização para o meu pastor e para a minha mulher. Ele falou, beleza. Daí a pouco eu liguei e falei, minha mulher já deixou, meu pastor autorizou. Ele falou, então tá bom. Eu passo aí para te pegar sexta-feira a tantas horas. Cheguei do trabalho, me preparei e fui. Peguei uma mochilinha e fui embora. Ministramos lá no domingo, voltando para casa. Dentro do carro, o pessoal da igreja estava trazendo a gente. Aí a líder, a pessoa que tinha organizado aquilo, virou e falou assim, pastor Jefferson, você vai viajar? Eu falei, vou. Para onde você vai? Eu falei, para Goiás. Ela falou assim, eu falei, por quê? Ela falou assim,
É porque chegaram 3 irmãos perto da gente lá no sítio e falaram que Deus falou com eles que você ia viajar e que era para eles te abençoarem. Então eles não queriam se apresentar, se identificar, colocaram as ofertas no envelope e mandaram eu te entregar, está aqui. Eu falei, amém, coloquei dentro da bolsa e fiquei calado. Ela virou e falou assim, e para onde que você vai lá? É para aquele congresso que vai ter lá naquele ginásio lá de Goiás. Ela falou assim, pastor, a nossa igreja fez uma caravana, vai para lá. Terça-feira a gente vai sair de noite, o ônibus daqui. Vamos com a gente, vai ser tão bom a gente estar junto de novo. Eu falei, vamos. Ela falou, procura a irmã fulana de tal. Eu falei, amanhã eu procuro ela. No outro dia fui lá, irmã, fiquei sabendo da caravana. Ela falou, pois é, pastor, tem vaga ainda e tal. Olha, nós já fizemos inscrição, reservamos hotel e o ônibus está tudo reservado. Eu falei assim, quanto é que eu tenho que pagar? Ela falou, é tanto. Eu tirei o envelope de dentro da mochila e comecei a contar o dinheiro. Tuf. Paguei. Acabou, balancei o envelope, sobrou nada não. Falei, amém. Pagou. Cheguei em casa com o comprovante, falei com a minha mulher, está pago o hotel, a inscrição e o ônibus. Ela falou assim, você vai comer o quê, criatura? Eu falei assim, criatura, presta atenção, meu Deus proveu, agora é minha obrigação fazer jejum 5 dias. Eu tomo café de manhã, faço jejum o resto do dia, até o café do outro dia. Ela falou, meu Deus do céu, eu vou ficar preocupada com você. Eu falei, preocupa não, mulher, ora por mim, tá bom. No outro final de semana, antes da viagem, eu fui ministrar na igreja, a gente tinha agenda da igreja, fomos ministrar na casa de retiro. Na segunda-feira, esse meu amigo, pastor, me liga e fala assim, você não estava em casa no final de semana? Eu falei, estava ocupado ministrando lá na casa de retiro. Ele falou assim, lembra daquele casal lá de Volta Redonda, fulano e ciclano? Lembro. A gente tinha ido lá 3 anos seguidos, ministrar numa igreja lá em Volta Redonda, no Rio. Ficamos amigos desse casal. Pois é, voltaram em Belo Horizonte, queriam te ver, não conseguimos entrar em contato, eles estão indo embora hoje para o Rio, queriam passar na sua casa para te dar um abraço. Eu falei, traz, vem cá, vamos tomar café. Vieram, tomaram café com a gente, bateram papo, deram presente para mim, para a esposa, para os meninos. No final, oramos juntos, eles despediram, ele veio e me abraçou assim, para ir embora, enfiou a mão na minha bermuda assim. Eu falei, você não vai encontrar nada aí não. Eu vi que ele colocou alguma coisa. Abraçamos, eu falei, o que é isso? Ele falou assim, eu estava saindo do Rio, no meio da semana, vindo para cá. Passei no caixa eletrônico para tirar dinheiro, tirei, coloquei na carteira. Quando eu ia para o carro, Deus falou assim, volta e tira para você agora. Eu falei, mas eu já tirei. Ele falou, não, esse é para o Jefferson, você vai chegar lá e vai entregar para ele. No meio da semana. Antes de vir para Belo Horizonte, ele guardou aquele dinheiro reservado, foi lá, tirou outro para ele, para a família gastar, colocou na carteira. Eu falei, amém, oramos juntos de novo, despedi, fiquei emocionado. A minha esposa, que mistério, o que foi que aconteceu? Eu contei para ela, ela falou, deixa eu ver, eu quero ter certeza. Enfiei a mão no bolso assim, e balancei para ela ver. Na época, era a maior nota que existia, seria hoje os R$200. Na hora que eu balancei, caiu uma de dentro da outra, assim, tinha 2. Com R$200 eu saí, fui no sacolão, fiz feira para 15 dias, comprei carne, comprei verdura, comprei legume, os outros 200 eu levei para a viagem. Eu almocei e jantei todos os dias, na viagem, na volta, paguei almoço e janta para um amigo que perdeu o dinheiro dele, dei oferta, comprei um livro e voltei com dinheiro para pagar o táxi para voltar para casa. Você está entendendo? Agora, se você se fraqueja, se você se acomoda, se você começa a reclamar, se você vive numa situação de comodismo, não sai da sua zona de conforto, não permite você ser testado, você não vai viver nada além daquilo que é trivial, arroz com feijão, aquelas coisinhas mais básicas da vida cristã, quando Deus diz, eu vim para que tenham vida, vírgula, vida em abundância. É além da vírgula, é depois desse ponto, é uma vida que excede, que sobrepuja. Mas Moabe não queria nenhum tipo de
incômodo. Você não quer passar por isso. É difícil você acreditar e falar assim, me foi bom passar pelo Covid. Eu sei o que as pessoas sentiram, a dor no corpo, o mal-estar, a falta de ar, sei tudo. Pastor, é muito ruim. Na hora que está passando é terrível. Você acha que vai morrer. Você não fica assim, Deus só quer me levar, me leva logo. Não deixa eu ficar sofrendo desse jeito, não. Ai, está difícil. Deus fala, deixa ser frouxo, rapaz. Não, frouxo não, Senhor. É frouxo. Deus não alivia, não fica brincando. Moabe não experimentou fortalecimento do caráter, porque ele se recusou a mudar. Sabe o que Deus faz? Deus não ameaça Moabe. De vez em quando eu brinco com a minha esposa e falo alguma coisa, eu falo assim, eu vou fazer isso. Ela fala assim, isso é uma ameaça ou é uma promessa? Esposa, aprenda. Toda vez que seu marido falar uma coisa desse tipo, você fala com ele, isso é uma ameaça ou é uma promessa? Porque a ameaça ninguém é obrigado a cumprir, mas a promessa é. Eu fiz uma promessa para o meu filho mais velho, quando ele estava novinho. Um dia eu falei com ele, assim, filho, eu estou tão satisfeito, tão feliz com essas coisas que estão acontecendo, como você tem reagido diante, né, dos desafios, que eu quero te dar um presente, eu vou te dar um videogame. Na época, seria tipo um PlayStation de hoje. Mas eu nem pensei no preço. Quando eu fui olhar o preço, eu falei, meu Deus, para que eu fiz isso? Passou um dia, 2, 3, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Um dia eu estava orando e falando com o Senhor, conversando sobre algumas coisas com Deus. E eu tive a sensação de que minha oração não estava passando. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Som do meu coração. Não precisou, Deus falou claramente comigo, você não cumpre a sua palavra. Eu falei, como assim, Senhor? Você fez uma promessa para o seu filho está chorando diante de mim, e você não paga a promessa que você fez. Eu falei, Senhor, aí eu lembrei, me perdoe, ele falou, não, cumpra a promessa, cumpra a palavra, não é perdão, é cumprir. Seja um homem de modelo para o seu filho. Eu falei, Senhor, me ajuda, eu preciso juntar dinheiro. E comecei a me preparar e tirar dinheiro daqui, dali, pagar uma coisa, deixar de gastar outra. E falei, vou comprar o presente dele. Fui ministrar numa cidade. Quase no dia de ir embora, um pastor chegou e falou assim, pastor, não sei porquê, mas eu senti de Deus de te abençoar. Eu jogava videogame, mas Deus me chamou para um nível de responsabilidade diferente. Mesmo fazendo campeonato com a mocidade, essas coisas, eu decidi mudar. Eu estou com um videogame novinho. Eu quero te abençoar, assim, com o preço mais barato possível que eu puder. Quase te dar ele. Eu falei assim, eu tenho tanto. É seu, pastor. Trouxe aquilo na caixa. Parecia que tinha saído da loja. Quando eu cheguei em casa, entreguei para o meu filho. O menino ficava assim, olhava para mim, olhava, me abraçava, olhava para aquilo. De noite eu fui dormir, estou ouvindo um barulhinho. Eu falei, o que é que está acontecendo? Aí minha esposa falou assim, parece o Felipe. Eu levantei, meu filho estava deitado no escuro, com o videogame em cima do peito, assim. Eu cheguei e falei, o que foi, filho? Papai, eu não estou sonhando, não. É de verdade. Naquele dia, Deus mostrou assim, cumpra. Quando você faz uma promessa, você marca um encontro com alguém no futuro. E você tem uma responsabilidade com esse encontro. Se você não pretende cumprir, você sabe que você vai falhar no seu testemunho com alguém. Então, não faça promessa que você não possa cumprir. E Deus faz uma promessa, eu vou derramar Moabe, eu vou mudar Moabe de uma situação confortável para uma situação desconfortável. Eu vou tirá-lo dessa situação com um único objetivo, eu quero provocar maturidade, amadurecimento. Se você não sofre, não passa dificuldade, não tem desafios, não muda de fase, você não amadurece, vira um verdadeiro meninão, uma verdadeira meninona espiritual. Ninguém te tolera.
Não te dá responsabilidade, não te dá compromisso. Você fala, pastor, não me dá nada para fazer na igreja, não me dá uma oportunidade. Ele vai te dar uma oportunidade para quê, querido? Você tem medo, você não encara, você não enfrenta desafio, você quer ficar acomodado. Começou a chover, não vou na igreja, não, está chovendo, está ruim. Meu irmão, certo pregador disse em um congresso de líder, e esse eu ouvi de boca dele. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, se forja com muitos problemas, grandes problemas. Eu acho engraçado certos crentes que não prestam atenção no que está orando. Senhor, me dá paciência. Ótimo. Paciência na Bíblia é fruto do Espírito. Você sabe bem o que é um fruto? Dá numa árvore. Essa árvore, ela nasce de uma semente. E o texto de Paulo escrevendo, ele diz assim: tende por motivo de alegria o passardes pela semente da tribulação, que com o tempo vai produzir em você um tronco de perseverança, um galho de experiência, que vai dar o fruto da paciência. Quando você pede a Deus paciência, Ele semeia na sua vida tribulação, que é para nascer paciência na sua vida. Então, se você não quer, não peça. Se eu perguntar aqui, quem gostaria de receber um milagre de Deus hoje? Não precisa levantar a mão, não. Eu acho que a maioria ia levantar, não é? Nossa, Deus, pastor, eu estou precisando mesmo de um milagre. Milagre disso, milagre daquilo. Deixa eu te falar, qual que é o terreno onde nascem os milagres? Hã? Qual que é? O milagre brota assim? Não. O milagre nasce na impossibilidade humana, no esgotamento de todos os recursos que você tem a seu dispor. O milagre nasce onde não existe mais condições para o homem atuar. Apenas Deus, no campo da impossibilidade, pode fazer um milagre. Então, para Deus operar um milagre na sua vida, a sua situação tem que piorar num nível que, humanamente falando, não se pode fazer mais nada. Você quer um milagre ainda? Ou você já desistiu? Porque Deus vai te levar até o campo da impossibilidade. Você fala assim, Deus, eu quero um milagre na minha saúde. Deus vai te levar a uma situação em que a medicina vai falar, não tem mais jeito para você. Aí Deus pode operar, porque aí vai ser milagre. Menos do que isso não é milagre, é só uma intervenção. Quando eu tinha 19 anos, eu fui internado, vomitando sangue com tuberculose. O médico virou para minha mãe e falou assim, olha, a gente não tem garantia de que ele volta para casa, não. Minha mãe, aquela assembleianazinha do coque, voltou para casa doida, chorando. Eu saí 13 dias depois do sanatório, tossindo, os médicos falaram, vamos ter que dar alta para ele, que não tem mais tratamento. Eu fui para um congresso de jovens. Na hora que eu caí de joelho chorando e falando assim, Deus, eu vou morrer, eu não quero ir para o inferno, me liberta dos meus pecados. Naquela hora Deus me perdoou, eu levantei de lá, liberto e curado. Eu não pedi cura, Deus curou porque quis. Quando eu tirei a primeira chapa depois dessa experiência, meu pulmão estava limpinho, igual de menino. Eu fumava 2 maços e meio de cigarro por dia. Bebia igual um gambá. Dormia para a rua fora. 19 anos de idade, desde os 13 eu comecei a fazer isso. Ali não havia mais recurso para o homem. Deus falou assim, você quer? Eu falei, eu só quero ser salvo. Eu não quero ir para o inferno, eu quero ir para o céu. Ele falou assim, então, eu vou te trazer para o céu, mas antes disso eu vou te dar uns anos para você fazer umas coisas. Aí me deu uma esposa, me deu 3 filhos, agora tem um aninho que me deu uma netinha, me deu um ministério que tem mais de 20 anos que eu estou nele. É Deus. Isso é o campo do milagre. Mas Deus precisou me revirar de uma vasilha para outra, de uma fase para outra, de uma situação para outra. Com essa pergunta,
em mente. Responda para Deus. Você quer ser mudado de vasilha para vasilha? Problema, lutas, adversidades e contratempos desenvolvem musculatura moral, emocional, espiritual. Ajudam você a aprender a depender de Deus. É como gente que se desenvolvesse, sabe, flor de estufa? Eles fazem muito isso, orquídea, né? Em estufa. Tomou um ventinho, tomou um sol, virou, abriu a janela. Ah, está resfriado, está constipado. Ô, tadinho. Como é que o pessoal fala? Menininho criado com vó. Agora tem uma nova classe, é o cachorrinho criado com vó, já viu? O povo carrega aqueles cachorrinhos que parece de pelúcia, de sapatinho, de roupinha, tudo estragado. Você põe no chão, pega uma coisa ruim na pata, fica doente. O povo está estragando, porque não vira de vasilha em vasilha, não permite enfrentar. Eu falei com a minha filha, põe a minha neta no chão, deixa essa menina pegar vitamina T, de terra. Tem que pegar, tem que ter contato, tem que desenvolver algum tipo de anticorpos, de defesa. Tem gente que vê alguém passando mal, já pensa que é demônio, já muda de calçada para o outro lado. Ai, meu Deus, demônio. Uma geração de crente que tem medo de orar por alguém. Aí se manifestar. Aí se a pessoa precisar de oração, estiver doente, o que eu faço? Ora para ela ser curada. Não, mas eu não sei orar assim. Mas você não sabe conversar com seu pai? Não, porque eu só converso por mensagem. Você já tentou mandar um WhatsApp para Deus? Engraçado, né? Porque você conversa com seu pai pelo WhatsApp, com sua mãe pelo WhatsApp, aí Deus fala assim, eu quero conversar com você igual com Moisés, frente a frente, você não sabe, morre de medo. Aí você faz igual o povo de Israel, Senhor, fala com o papai, fala comigo, não, senão eu vou morrer. E você não desenvolve musculatura, relacionamento, intimidade. Quem vai na academia sabe, dá para desenvolver corpício sem malhar, sem pegar ferro, sem sofrer? Dá não, né, gente? Por isso que eu já desisti de academia. João 5, de 1 a 14, é um relato que Jesus entra num local chamado Tanque de Betesda, por uma entrada pública lá à Porta das Ovelhas, e ele pergunta para um paralítico, o que você quer que eu faça? Por que Jesus faz isso? Porque a doença leva a pessoa de volta para ela mesma, para aquela necessidade que ela acha que é a maior. O paralítico usava a sua debilidade como desculpa. Ah, Senhor, ninguém me leva no tanque. Agora, você já pensou? Muitas vezes Deus te cura de uma debilidade, de um problema, e você não pode usar ele mais como desculpa para conseguir alguma coisa. Se eu sempre tenho uma dificuldade financeira, eu estou sempre falando com os amigos assim, nossa Deus, esse mês está pior do que o mês passado. Os irmãos vêm, te abençoam. É mais fácil do que eu ficar correndo atrás do prejuízo, não é? Eu posso me acomodar, não posso? E se alguém me desafia, olha, eu tenho um emprego que é para você trabalhar 4 horas extra por dia. Não, rapaz, mas dá tanto trabalho. É mais fácil depender dos outros. E Deus está dizendo, eu vou mudar você de uma vasilha para outra, de uma situação para outra, de um problema para outro, de uma fase para outra, porque eu quero ver você crescer, amadurecer, sair dessa lástima, desse problema que você se tornou uma dor de estimação. Jesus está fazendo com você igual aquele paralítico, te confrontando hoje e dizendo, você vai ficar como coitadinho ou você quer mudança? O que você responde? O que você quer? Para ser um instrumento de Deus, uma pessoa tem que ser curada. Ela precisa se permitir ser derramada, às vezes, de uma dor para outra, de uma crise para outra. Uma situação de tratamento e aperfeiçoamento. Deus trata os seus erros, não é para te punir. O objetivo dele é te fazer crescer. As crises sempre nos ensinam isso, a depender de Deus. As crises não são para te atrapalhar, irmão.
Muitas vezes nas crises a gente está esperando o milagre, mas a maioria das crises Deus está preparando e trazendo um processo na sua vida. Milagre é quando a situação é impossível. Enquanto isso, Deus trabalha em processos. Ele te transforma, Ele te capacita, porque milagres são situações que eram para acontecer de vez em quando. Deixa eu te fazer uma explanação. Pensa comigo. O povo estava no deserto 40 anos. Tinha de dia fumaça, tinha aquela nuvem que cobria o povo do sol. Eles tinham refresco, tinham sombra. De noite, na hora que a temperatura caía para 0 graus, o que acontecia? Deus vinha com uma coluna de fogo para aquecer. Todo dia descia o maná. O texto diz que a roupa não envelhecia e o sapato crescia junto com o pé. Mas a mesma Bíblia diz que quando o povo entrou na terra prometida, quando eles pisaram na terra, o sapato parou de crescer e as roupas pararam de se preservar. Quando eles conquistaram o primeiro metro de terra, o maná parou de cair do céu. Quando eles entraram ali, a nuvem sumiu e a coluna de fogo nunca mais veio. Aí você fala assim, Deus, não estou te entendendo. Quando eu era recém-convertido, o Senhor me dava um milagre atrás do outro. Agora que eu virei uma pessoa que te serve, que estou no ministério, que estou envolvido na tua obra, os milagres cessaram, é um problema atrás do outro. Senhor, o que é isso? É uma situação, uma dificuldade atrás da outra. Porque o deserto, ele te aperfeiçoa, ele te capacita, ele te treina. A terra prometida é uma conquista. Deus te leva para fazer conquista. Cada palmo, cada metro onde você colocar o seu pé, será herança para você. Você é estimulado a quê? Andar, conquistar. Você vai ser levado agora a uma vida aprendendo a lutar e ser vitorioso. Mas Deus te abandonou? Não. Ele fala, você luta por 6 dias, no 7º você descansa. Senhor, mas no 7º eu vou fazer o quê? Preocupa não, que o 6º dia eu vou multiplicar milagrosamente a bênção, e essa bênção vai dar para o 7º dia. Você vai comer no 6º, vai comer no 7º, na segunda-feira, que é no domingo, que é o primeiro dia da semana, quando você voltar a trabalhar, você ainda está se alimentando com o que você semeou na sexta. É o ano sabático. Você trabalha 6 anos, o 7º ano você descansa. No primeiro ano, de novo, do início da nova etapa, você está comendo ainda o que você semeou no 6º ano, enquanto você planta no 8º. É um milagre de volta. Mas antes do milagre voltar, Deus diz, conquista, luta, batalha, vai à luta. Não desista. O Senhor diz para Josué, vai nessa tua força, eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu sou contigo. Deus diz para Gideão, vai, livre Israel, ser forte, ser corajoso. Eu sou contigo, eu vou te fazer vencer esse povo como se estivesse lutando com um homem só. Quando você sabe quem é, você sabe quem é seu pai. Isaías 43, o Senhor diz assim, eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Isaías 45, ele diz assim, eu te chamei pelo teu nome e te dei um sobrenome. Você tem identidade, tem legado, você sabe de quem que é. Você é filho e qual família que você pertence. Agora Deus está te chamando. Amado, você tem que aprender uma coisa, a provação, a dificuldade, a luta, a batalha é o adubo da fé. Quando você semeia a sua vida em batalha, a sua fé é recompensada. Quem não mexe do lugar, quem não batalha, quem não vai à luta, quem não aceita os desafios, quem não permite Deus mudá-lo de fase, não experimenta novos processos de fé.
de uma maneira assim moderada. A viagem para Goiás ficou o que seria hoje mais ou menos uns R$ 500 de passagem de ônibus, mais ou menos uns 400, R$ 500 de hospedagem, uns 250, R$ 300 de alimentação, deu aí talvez R$ 1.000. Ano passado Deus me fez uma promessa. Eu falei, Senhor, eu queria tanto participar de um congresso para pastores e líderes que acontece em São Paulo, na igreja do pastor Carlito Paz. Eu fiz por baixo o custo R$ 2.500. Sabe quanto que eu tinha? R$ 2,50. Eu falei, eu queria tanto, Senhor. Naquele dia, um pastor amigo meu falou assim, estou te mandando um link aí para você fazer a inscrição, eu vou e você vai comigo. Ora aí, porque eu sei que Deus quer que a gente vai. Eu falei, amém, Senhor. Resposta. Ele mandou o link, a inscrição, em vez de 250, ficava em 150. Eu tinha dinheiro? Não. Eu falei, Senhor, então confirma aqui, ó. Daí 2 dias eu fiz a inscrição, o dinheiro veio na minha mão. Eu fiz a inscrição, reserva de hotel, reserva de passagem de voo, comprei no cartão. Uma semana antes da viagem, hotel reservado, voo comprado no cartão de crédito, a prazo, inscrição feita. Uma semana antes, uma pessoa me liga e falou assim, eu vou te abençoar. O dinheiro veio na minha mão, R$ 2.500. Eu aprendi, 1.000, põe na conta de Deus. 2.500, põe na conta de Deus. Eu falei, Senhor, agora eu vou pôr a viagem para Israel na sua conta. Pá. É fase. Eu passei a primeira, só aprovou. Passei a segunda, deu certo, eu vou para a próxima fase. Agora eu vou brigar com o chefão, meu amigo. Eu quero é o topo. Deus não te chamou para ficar no mesmo lugar mendigando. Deus está te chamando, muda de fase, Moabe, sobe, eu quero te levar para outros níveis, eu quero te dar novos entendimentos, novas experiências, vitórias em Cristo. Quando você é aprovado, você aprende uma coisa. Vamos usar 2 exemplos aqui de brinquedo de criança. Sabe o que é fricção? É a aprovação, é a dificuldade, é o problema. Conhece carrinho de fricção? Aquele carrinho que o menino gosta demais da conta, que ele puxa para trás, puxa, vai fazendo assim, friccionando para trás, ele enrola uma mola, quando o menino solta, o carrinho faz o quê? Deus vai te puxando para trás, vai te friccionando, Senhor, está difícil, aguenta, é igual a flecha, você puxa para trás, aí você faz o quê? Deus te solta, você vai longe. Aí você fala, Deus, que sensacional, que experiência é essa? O que o Senhor fez comigo? Meu Deus, que coisa nova que eu descobri, que coisa boa que eu vivi. E Deus vira para você e fala assim, agora eu vou te levar para um outro nível. Deus esquenta, quando Ele te solta, é igual o aviãozinho, você sobe. É propulsão. Deus está te friccionando. Quando você é aprovado, Ele te leva para cima. O nível é outro. O ambiente espiritual é outro. As experiências são em outro nível. Ao invés de chorar e reclamar, você precisa enfrentar as crises com os olhos de Deus em seu sustento, cuidado. É preciso romper com situações de comodismo, de fraqueza, com a sensação de que o mundo acabou. Buscar ajuda, romper com tudo isso. E experimentar o novo de Deus. Permitir que Deus revire você de vasilha em vasilha. É permitir que Deus te refine o cheiro e o sabor. Que você se torne uma pessoa de fé consistente e inabalável. Uma pessoa mimada não consegue ser grata, meu irmão. Tudo que você faz para ela parece que você só fez a obrigação. Já viu o menino mimado? Você dá para ele um iPhone 13 Pro, você revirou pelo avesso para conseguir pagar aquele negócio. Ele vira e fala assim, mãe, mas já lançaram o 14. Você fala assim, menina, eu vou fazer dinheiro com isso aí, você vai ganhar, é um Samsungzinho
A10. E fique contente que ainda tem isso. Senão eu vou te colocar de castigo sem celular, acesso à internet, nem nada. Não sabe ser grato. Não sabe. Eu preciso mudar, você precisa mudar. Nosso modelo é Jesus. A palavra diz em Hebreus 5:8 que Ele, o Senhor, aprendeu obediência por causa das coisas que sofreu. A palavra diz que em tudo Ele foi tentado, experimentado, a nossa semelhança. Jesus passou por todas as dificuldades que você passa, que eu passo, e você precisa crescer. Eu dizia para alguém ontem, você já observou um bebê, um nenenzinho dormindo? Tem hora que pai, principalmente pai e mãe de primeira viagem, né? Fica desesperado, porque acorda, vai lá para ver se o menino está respirando toda hora. Chega lá, o menino está gemendo, meu Deus, ele está gemendo, será que ele está doente, será que ele está passando mal? Ah, Senhor, aí liga para a mãe, mãe, o menino está gemendo, dormindo e gemendo. Ah, dormir, minha filha, ele está crescendo. Chama dor do crescimento. Enquanto está dormindo, as crianças crescem mais do que enquanto estão acordadas. Enquanto elas estão crescendo, sente dor e geme dormindo. É a dor do crescimento. As situações difíceis na sua vida é gemido de dor de crescimento. Deus está te fazendo esticar, está te tornando elástico, comprido, esticado, crescendo. Por quê? Porque menino não pode entrar na posse da herança, não pode ter responsabilidade no reino de Deus. Deus, para te dar alguma coisa, algum ministério, algum crescimento, Ele precisa te esticar e fazer você crescer. Na última ceia, Jesus se derrama simbolicamente. Na cruz ele é derramado pela última vez. Ele muda o cheiro e o sabor de si mesmo, dos seus discípulos. Filipenses 2:13 diz assim, Ele opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar, o trabalhar. Ele passou por esse processo e agora Ele opera em nós para que nós sejamos mudados. Por último, Hebreus 10:36, a palavra afirma que com efeito nós temos necessidade de perseverança, para que depois de fazer a vontade de Deus a gente alcance a promessa que Ele nos deu. A perseverança precisa ter ação completa, para produzir completude, integridade. Deixa eu te dar um último exemplo para a gente encerrar. Gênesis 27 conta a experiência de Jacó encontrando com o anjo. Todo mundo conhece essa passagem e sabe dessa situação de Jacó. Jacó, ao encontrar com o anjo, ele acha que é alguém do bando de Esaú, porque ele estava sozinho num vale, ele estava morrendo de medo. Ele manda as mulheres, as crianças, os animais na frente, porque ele achava que Esaú ainda o odiava e queria matá-lo por causa do que ele fez, da bênção que ele roubou. Ele encontra, fica cismado, começa a brigar com aquele homem, ele não reconhece de imediato que é um anjo do Senhor. Vai passando a noite, vai virando, e quando ele consegue perceber no raiar do dia, que ele estava brigando com um anjo do próprio Deus, ele vira e fala assim, não te libero, se você não me abençoar. Só que quando Jacó recebeu a bênção do pai dele, ele estava travestido de Esaú, ele tinha passado umas coisas no corpo, colocado pelo no seu braço, vestido uma roupa igual do seu irmão. Ele se apresentou para o pai que era cego, se parecendo, se fazendo passar por uma outra pessoa. Quando o pai o abençoa, o pai está abençoando Jacó? Não. Na cabeça do pai, a bênção estava sendo liberada para Esaú. O pai pergunta, és tu mesmo, Esaú, meu filho? Ele fala, sou. Ele mente, ele recebe uma bênção com a identidade trocada. Quando ele fala com o anjo, me abençoa, o anjo vira e fala assim, mas quem é você? Hã? O anjo não sabia o nome dele, o anjo apareceu, estava brigando com ele, e não sabia o nome dele.
Ele precisava confessar a verdade, falar: eu sou um usurpador, eu sou um sem vergonha. Eu passei a perna no meu irmão, recebi uma bênção que não me pertence. Eu vivi 40 anos no deserto, lá na terra onde passaram a perna em mim, como um usurpador, enganando todo mundo, sendo enganado, vivendo uma identidade trocada. E o anjo fala: então quem é você? Você hoje precisa chegar diante de Deus e falar: Senhor, cansei de ser Moabe, me revira de uma vasilha para outra, aqui está a minha carteira de identidade, me defina quem eu sou de verdade, e mostra a bênção que o Senhor tem para a minha verdadeira identidade em Ti. Quando ele fala assim: meu nome é Jacó, o anjo fala assim: aí sim agora eu posso te abençoar. E para mostrar que a bênção está sobre você, eu vou te marcar com ela. Era uma bênção pesada, marcou a coxa dele. Agora Jacó sai mancando, diz o texto. Mas Jacó sai sabendo assim: eu, como Jacó, fui abençoado. Aquilo que ele fez na carne, aquilo que ele fez por conta própria, mudar a sua identidade, o próprio Deus diz agora você tem um nome de príncipe, pode ser chamado de Israel, príncipe com Deus. O anjo queria que Jacó ouvisse o próprio nome. Talvez você agora em oração precisa dizer: Senhor, meu nome é fulano. Eu rejeitei esse nome, eu briguei com esse nome, eu odiei esse nome. Mas o Senhor tem um propósito. A minha esposa recebeu o nome da avó dela. Uma homenagem para a avó paterna. Só que a avó dela morreu com 40 e poucos anos. Ela tinha pavor. Toda vez que chamavam ela pelo primeiro nome, ela tinha pavor. Ela brigou a infância e a adolescência inteira com os colegas de escola, quando chamavam ela pelo primeiro nome. E quando você está na escola, a professora fala o quê? Te chama pelo apelidinho? Te chama pelo segundo nome? Ela chama pelo nome completo. Ela chama pelo nome completo. É a sua identidade. O dia que minha mulher foi tratada por Deus, que ela descobriu o significado do nome e a bênção que Deus tinha reservado para ela, ela passou a amar o nome. Hoje você chama ela pelo primeiro nome, ela não está nem aí, para ela é uma bênção. Jacó teve o seu nome agora completado. Você vai ser Jacó, mas você também será Israel. Quanto tempo você está vivendo com a identidade trocada? Você, às vezes, não enganou seu irmão, mas está se enganando diante de Deus, do espelho. Senhor, eu não quero ser essa pessoa, eu nunca quis, eu não tenho disposição para isso. Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu não posso, Senhor, esse é o meu limite. Não! Deus está dizendo: eu quero te mudar de uma vasilha para outra, de uma situação para outra, de um processo para outro, de uma fase para outra. Eu quero te tirar desse comodismo, dessa estação que você está presa nela, e quero te trazer para uma estação de primavera. A primeira mudança precisa ocorrer em você. E a primeira mudança é reconhecer quem você é de verdade, a verdadeira identidade. Deus te chama de filho, Deus te chama de filha. Apocalipse diz que Deus escreveu o nosso nome numa pedra branca. Quem consegue desmanchar o que está escrito na pedra? O que você precisa saber: Senhor, o que está escrito nessa pedra? Como é que o Senhor me chama? Como é que o Senhor me vê? Seu nome está lá. O que você precisa descobrir é o que Deus escreveu a seu respeito. Porque a palavra diz que antes que você nascesse, Ele escreveu um livro, uma biografia a seu respeito. Ele escreveu a sua história. Você quer viver a história que Deus tem para você, ou quer viver essa história, essa historinha mais ou menos que você tem vivido na sua vida? O que você quer? Coitadinho, ou quer viver uma vida de fé, de renovo, de mudança? A escolha é sua. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre isso agora e permitir que o Espírito de Deus agora inunde seu coração e comece a falar com você.
Qual que é o processo que você está preso, enterrado, limitado nele? O que foi que te prendeu, que te limitou, que te prendeu numa fase do videogame que você não sobe, que você não muda, que nada te impele para frente? Onde você está estacionado, espiritual, emocional, no casamento, no relacionamento? Onde você está? Há uma mudança que pode ocorrer hoje. Deus pode trazer uma mudança completa. O que você quer? Agora é você e Deus. Nós vamos orar. Eu quero que você agora permita que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Permita que o Espírito Santo de Deus toque no seu íntimo, que o Espírito Santo de Deus traga para a sua mente agora a revelação daquilo que te travou, onde você está preso, qual é a vasilha que se fechou e não permite que você saia. Talvez tenha sido um trauma, uma experiência ruim, talvez seja um momento da sua vida que você desistiu completamente, e o que Deus está dizendo é: deixa eu te tirar dessa situação emocional, espiritual, esse aprisionamento na alma ou no coração, esse aprisionamento espiritual, deixa eu te tirar daí desse lugar e te levar para uma etapa nova, crescimento, mudança de fase. Permita que o Espírito Santo de Deus fale a você, enquanto a música lá de background vai subir, a música ajuda você a falar e não ouvir o vizinho, você se sente mais à vontade, mais livre. Ore, fale com Deus agora. Fala: Senhor, me mostra onde está o aprisionamento, na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções. Coloque diante de Deus agora.